Olá, tudo bem? Meu nome é Shikabane e nesse vídeo eu vou falar sobre o Ganzeliger. O Ganzeliger, ou Insociável, que também pode ser traduzido para Antissocial, é uma animação indie feita pelo estúdio Massa, que mesmo tendo o nome de estúdio, é feito por apenas uma pessoa na maioria do tempo. Essa pessoa gosta bastante de história e de animação, por isso que deu a ideia dela juntar as duas coisas e fazer seu canal no YouTube. Eu inicialmente não sabia que isso era uma animação. Na verdade, eu tava scrollando pelo YouTube, até que vi a imagem dessas garotas e eu pensava que era uma cena de um jogo. Aí eu mandei essa imagem no meu grupo, até que um dos meus amigos me respondeu que é uma animação. Eu decidi ver a animação e eu criei um carinho especial por essa animação, tanto que é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Eu irei falar a história por ordem canônica, não por ordem de postagem. Começamos pelo aniversário de 16 anos da Maia. Essa é Maia, a nossa protagonista. Ela está fazendo aniversário, acabou de dar aniversário dela, só que ela decide dormir para esquecer esse fato. Ela tem um sonho, que na verdade é um pesadelo, onde ela vai fazer o pedido dela, porém ela começa a ouvir vozes falando quem é ela, qual é o nome dela mesmo, ela é irmã da Coco e da Mai Mai, ela realmente merece ter aniversário. Então ela acorda chorando e decide se auto-forçar a vomitar. No dia seguinte é mostrado as irmãs dela, Mai e Coco, com um bolo animadas para comemorar o aniversário da sua irmã. Porém, a mãe dela sai do quarto da Maia, falando que ela não tá com vontade de comer e que quer ficar sozinha. A Mai e a mãe das gurias descem as escadas, mas Coco decide ficar e dá um feliz aniversário pra Maia. Ela abre a porta e vê Maia comendo e jogando no PC. Ela só fala feliz aniversário Maia e sai do quarto. Maia sozinha, ela chora. A próxima história sendo Maia's Conversation, acho que seria conversando com Maia ou alguma coisa assim. A história se inicia com Maia escutando música com seu fone de ouvido, até que um garoto que ela considera bonito pergunta se ele pode sentar junto dela. Ela responde que sim. O garoto fala que conhece a música que ela está escutando e que gosta da banda. Como Maia é bem antissocial, ela fala, não, então vai ser nossa música na nossa lua de mel. Aí ela tenta se conversar, não, eu tenho namorado. Aí ela tenta se conversar de novo, não, é que é um relacionamento aberto, então eu tô na pista, caso você queira saber. O garoto não sabe corresponder, então só fala que é uma boa banda. A Maia só decide sair do ônibus. O garoto fala, eu te vejo depois. A Maia só responde um vergonhoso sayonara. Ela se senta no banco para esperar o próximo ônibus e só grita bem alto. Sayonara! Agora finalmente vamos pro episódio piloto. Começamos o episódio com Maia assistindo coisas que você só deve ver no particular. De anime, obviamente. Mas até que é interrompida por Coco. Maia fecha todas elas rapidamente e tenta agir naturalmente. A Coco pergunta o que ela tava fazendo. Então ela fala que tava vendo a bela vista do wallpaper do computador. Então acontece uma das minhas cenas favoritas desse desenho. Eu mesma sou uma grande admiradora dos estudos geométricos e paisagens do Pierre Neff dos anos 20. Quem é seu pintor favorito? Hitler? Em resumo, a Coco queria pedir ajuda de Maia para fazer um trabalho de história, já que ela não é muito boa com computadores e a Maia parece entender bastante, já que ela fica o dia inteiro no computador. Quando a Maia escuta isso, ela literalmente some. Agora com Maia fora do quarto, ela fica perdida em seus pensamentos, em específico num desenho. Ela se imagina numa ilha sozinha, até que é capturada por Mai Mai e levada até o quarto dela. Agora para explicar, Mai Mai e Coco são irmãs adotivas de Maia, a Maia sendo a única filha biológica de seus pais. Agora sobre a Mai Mai, ela é uma nacionalista holandesa, mesmo não sendo holandesa de nascença. Ela gosta muito da cultura e da história, tanto que usa lentes de contato, junto de pintou o cabelo de laranja para se parecer mais com uma holandesa natural, que é uma das cores, e laranja é uma das cores características da Holanda. A Mai Mai começa a explicar seu plano para Maia, que com a apresentação da história é se tornar líder de classe, e que para ela isso significa ser chanceler imperatriz sobre a nova ordem mundial. Ela estava apresentando seu trabalho na aula, mas acaba que seu trabalho é rejeitado por causa que
Ela só tinha falado motivos porque ela deveria ser líder de classe. Ela não aceita isso e ela ameaça atirar na professora com uma arma de brinquedo. Jerece. Uma professora dando uma garrafada em uma aluna. Jerece. A Mai terá que ir na sala da Vera depois da aula. Até que Maia é chamada para a apresentação do trabalho. Ela fala que não sabia que teria apresentação, mesmo que suas irmãs tinham avisado. Ela também vai ter que ir na sala da Vera depois da aula. Agora era a Coco que iria apresentar. Ela disse que sua apresentação era sobre a história do amor do Japão antigo. Agora eu quero te dizer uma coisa. A Coco é uma personagem inteligente, porém ela é inocente junto de não saber como computadores funcionam. Tanto que é por isso que ela, muitas das vezes, as cenas, ela não se dá bem com computadores. Ela teve que usar o computador da Maia para fazer a pesquisa. Só que ela confundiu história com histórico. E nós sabemos o que tem no histórico da Maia. Ela fez um trabalho sobre o amor das garotas pro povo. E ela mostra um vídeo demonstrativo para a sala toda. Jerece. A cena corta e nos mostra nossas garotas na sala da Vera. A Vera pergunta se elas são mongóis. Como a Coco é uma pessoa bem inocente, ela se confunde e pensa que ela está perguntando se elas são da Mongólia. E ela nos revela a origem de cada uma, sendo a Coco da África do Sul, a Maia de Brabante, mas a piada da cena é que todo mundo ignora ela e continua pensando que ela é da Bélgica. E a Mai é do Japão, mas ela nega e diz que é da Holanda e mora em Drenthe. No final de tudo, cada uma recebe a tarefa de fazer uma apresentação até às 5. Na transição, somos mostrados Maia com seus amigos. Ela conversa com seus amigos, não só como o cabelo dela tá solto, junto de finalmente ela parece ser mais espontânea. Até que ela recebe uma mensagem de Coco, convidando a Maia para ir no pátio da escola. E a Maia só responde que não podia, pois estava com seus amigos. A Coco parece meio apreensiva, por algum motivo. Nossas 3 garotas estão na biblioteca. Aliás, Maia vai ter que fazer sobre a história da Bélgica mesmo, pois ela não conseguiu explicar que na verdade ela é de Brabante. Coco chama a atenção de Maia e dá a ideia de todos se ajudarem. Mas Maia fica num ciclo de pensamento que as pessoas sempre estão contra ela e que elas ajudam a Maia por querer algo dela. Mai e a Coco pensam que a Maia é uma autista, mas ela tem na verdade TDAH, o transtorno de déficit de atenção. E isso representa bem a Maia. Não o TDAH, mas as pessoas não saberem quem é a Maia. Como a Coco pensar que a Maia é da Bélgica, elas pensarem que ela tem autismo em vez de TDAH. E mesmo que ela repita as informações sobre ela, as pessoas só não prestam atenção. Justamente a Coco e a Maia, que moram com ela, que são irmãs adotivas dela, não sabem onde ela nasceu, junto de o transtorno que ela tem. Aliás, se você ver o episódio e prestar atenção na Maia, você vai perceber que ela sempre está fazendo um movimento repetitivo, ou se preferir, uma inquietação motora, de ficar brincando com o cabelo ou com os cordões do moletom. É um detalhe legal que eu percebi assistindo o episódio. Bom, algumas piadas capacitistas aqui. TDA! Uau, TDA! E o que é isso? Ai, é só a sigla pra... Tenta disfarçar o autismo. Transtorno de déficit de atenção! Eu só não consigo me concentrar! Que coisa, hein? E tem cura? Algumas piadas de metalinguagem ali. Coco e Maia vão trabalhar em dupla. E Maia sozinha. Ela pensa consigo mesma, que vai provar pra Coco que consegue se virar. Acho que eu já deve ter percebido isso, mas a Coco é justamente o completo oposto da Maia. Enquanto a Maia tem dificuldade de socialização, também nos estudos, Coco é inteligente e sociável. A Maia sempre pensa que a Coco está querendo envolver ela para deixar ela desconfortável, enquanto a Coco sempre quer envolver a Maia justamente para tentar ajudar ela, pois elas são família. O tempo se passa e Maia não consegue fazer o trabalho. Ela ficou jogando um joguinho em Flash por 2 horas. Eu te entendo, Maia. Eu também ficaria assim se eu estivesse jogando aquele jogo do Ben 10 em Flash. E faltam 30 minutos para a apresentação. Ela olha pro lado e meio que fodeu. Mai e Coco acabaram de terminar o trabalho. Bom, Maia vai ter que pedir ajuda para as irmãs. Mai, sabendo que o trabalho era sobre a Bélgica, ela fica bem animada. Escreve um trabalho bem rápido sobre a Bélgica.
Lembrando, a Mai é bem interessada sobre história, então seria fácil de escrever. O problema é que ela escreveu um trabalho bem racista na visão da Coco. Mas não tem como ser racista, pois Nossa, isso foi muito racista. Belgas não são uma raça. Vamos contra fatos não há argumentos, né, Felas? Depois da Coco ser mogada por esse argumento irrefutável, o trabalho é dividido. A Mai é colocada pra animar, para que eu não coloque crimes de guerra na apresentação. Olha mais uma piada mental linguagem aí. Mai, faz animação dos slides. Mas animar demora tanto. Ai, tudo bem pra você, Maia? A Maia começa a perguntar o que a Maia estava fazendo no recreio. A Maia fala que estava com seus amigos, mas a mamãe pergunta quem são seus amigos. Acaba que ela fica nervosa e tenta sair. Porém, a Coco insiste para que a Maia fique. Elas queriam ajudar a Maia, só que uma dúvida surge na Maia. Por quê? Então a resposta é: somos família, não queremos que você se sinta sozinha. E, na verdade, Porque eu pensei que você não tinha sequer um amigo nenhum. É melhor não ter amigos do que não ter paz. ok, isso é bem pesado, mas antes de a gente passar para a próxima cena, eu quero falar um pouco sobre a Coco. Eu tô me segurando um pouco para não falar, mas a Coco é minha personagem favorita. Eu até consegui tirar uma foto com ela. Olha só essa foto super real, que realmente aconteceu, esse daí sou eu. E cara, ela é uma coitadinha. Eu não sei se eu tô conseguindo passar o que a Coco é no desenho. Eu realmente quero que você assista o desenho pra você ver como é que são os personagens. Mas ela é um ser puro. Ela é a personagem mais doce da série. Eu falo coitada, pois a Coco teve provavelmente os pais mortos. E se nós olharmos para as artes oficiais, é sempre mostrando a Coco no campo. E é por isso que ela tem dificuldade em tecnologia, ela é do campo, da fazenda. Mas os pais dela nunca são mostrados nas artes. Talvez eles seriam mostrados mais tarde, mas nunca são mostrados. Então, dá para nós teorizarmos que eles... Por isso é bem paia a Maia ter dito isso. E uma coisa que eu não vejo ninguém falar é sobre isso aqui, que é o pingente dela. Eu não sei se é um pingente, eu teorizo, é minha teoria, é meu radicano, que seja um pingente da família dela e que no pingente tenha a foto dos pais dela. Sei lá, eu não achei informações de vídeos das pessoas falando sobre isso. É meu radicano, é minha fanfic. Voltamos para nossa protagonista Maia. Ela está em cima de um prédio com seus amigos, ela ameaça se jogar de lá, mas sua amiga vira para ela e diz: você tá passando vergonha. Deixa eu te explicar, a Maia não tem amigos. Então ela na verdade estava sempre no banheiro e se imaginando tendo amigos. Se você perceber, até o garoto que ela imagina é aquele garoto ônibus. Isso é chamado de Maladaptive Daydreaming, ou se preferir, devaneio excessiva. Ou ainda melhor, sonhar acordado. Isso ocorre quando a pessoa fica se imaginando em cenários imaginários. Só que a diferença é que são cenários muito mais complexos, tem muita continuidade, muito mais frequência também. A Maia se lembra da apresentação e sai do banheiro às pressas, mas logo se encontra com o Coco na frente do banheiro. Uma coisa legal é que o cabelo dela fica solto quando ela tá sozinha, e quando ela vai conversar com alguém o cabelo dela fica mais retraído, tipo um casulo. A Coco se desculpa por ter ameaçado matar a Maia, mas que elas precisam ir apresentar os trabalhos e que ela terá que usar o trabalho da Mai. Só que felizmente a Coco tirou as partes racistas. Ela consegue apresentar e no fim tudo deu certo, pelo menos por agora. A Maia fica com essa expressão o caminho todo para a volta da casa. No quarto, ela ouve um bater na porta. São Mai e Coco, convidando a Maia para jogar um jogo de tabuleiro antes de ir dormir. A Maia recusa, mas agora elas entendem mais a Maia e respeitam o espaço dela. Elas dão uma boa noite para ela. Agora nós vamos para a cena que termina o episódio, que na minha visão é muito cinema, é absoluto cinema. Pois a cena não tem falas, é apenas uma música
E apenas vendo a cena, você consegue entender cada personagem, cada psicológico de cada personagem, como cada um se comporta, sem precisar dizer nada. E a música que toca não só fala muito sobre a Maya, mas é uma das músicas que eu tô mais escutando recentemente. Aliás, eu posso estar chapando, mas o jogo que elas convidam pra Maya jogar, eu acho que é o mesmo que ela tava jogando no jogo Flash. E foi isso o episódio piloto. Agora, indo para a última coisa que nós temos da história canônica, seria o Diário de Maya. No aniversário de Maya, tinha um e-mail da Maya, e apareceu por alguns segundos. Descobriram que se você mandar um e-mail para esse endereço de e-mail, você iria receber uma resposta de como se fosse a Maya respondendo. Pelo que eu entendi é isso. E se for realmente isso, é meio que o motivo de eu não ter achado o Diário de Maya, Diário da Maya por escrito pesquisando. Eu realmente não achei. Mas eu achei um vídeo onde fala cada uma das mensagens que tinha. Pelo que é mostrado nas mensagens, provavelmente esse diário se passa depois do episódio piloto. O diário serve pra gente entender ainda mais como a Maya funciona como personagem, dando mais profundidade a ela. Diria que é mais pesado e é realmente um pouco mais. Eu diria que é mais pesado e eu realmente considero algo mais pesado tendo uma das mensagens que era basicamente assim. Tinha um sorteio na aula, mas a Maya não queria ser convidada. E no fim, ela realmente não foi convidada. Só que ela escreve algo como: eu deveria estar feliz por isso, mas não estou. Mas no fim, ela descobre que não precisava ser convidada. Ela tinha que colocar um nome na lista para participar. E outra parte sendo o aniversário da Coco. E como a Maya não iria querer participar do aniversário, ela estava realmente pensando em cair da escada para que ela pudesse ficar fora da festa. Mas felizmente ela não fez isso. Pois ela pensou: o que Coco pensaria disso? Caso você queira ver todas as mensagens, vai estar o vídeo aí em cima. Peço desculpas se nessa parte eu falei alguma coisa de errada, pois eu estava usando a tradução automática do YouTube porque eu não sei inglês. Agora nós vamos um pouco para fora da história. O Genzeliger nasceu primeiramente como Mayonnaise Curry, e era um quadrinho junto de só ter duas personagens, mas por volta de 2017 teve reajustes no design junto de uma ideia de adicionar mais uma personagem, sendo a Mai Mai, e digamos que realmente foi uma ótima escolha. A série era muito mais nichada antigamente, mas ao longo do tempo começou a ter fãs de outros lugares, sendo principalmente amada lá na Rússia. Mas provavelmente e infelizmente não terá continuidade a série, pois ele usava o PTGAF para receber as contribuições, e é tipo um Patreon holandês, mas esse site não é acessível para todo mundo, e muita gente como o pessoal da Rússia não consegue mandar para ele as contribuições porque eles não têm acesso. E o Patreon não é acessível para os holandeses, por causa que eles usam o PayPal, que o Patreon usa o PayPal e os holandeses não usam PayPal. Então é basicamente isso, dá um problema de quem consegue contribuir ou não. Outro problema sendo o criador tinha outros projetos que estavam sendo produzidos e davam mais lucro, mas não que o lucro seja o real motivo. Veja bem, o Genzeliger nasceu de puro esforço, de doações e uma esperança de receber alguma empresa querendo investir no projeto, mas no fim de tudo não deu. Ninguém se interessou pelo projeto. Tendo até em Nova York, tem um aplicativo que você pode pagar uma quantia e você pode passar um vídeo de poucos segundos no telão. Um fã fez isso para tentar chamar mais público para a série, para alguma empresa ver e tentar contribuir. Mas no fim não funcionou. E o Genzeliger é meio que isso. Mas no fim o próprio criador publicou que estava cansado. Mesmo que amando a série, era difícil de trabalhar tanto em um projeto que não dava retorno. Saiba que o Genzeliger demorou bastante tempo para ser produzido. E não culpo o criador, pois mesmo com tantas dificuldades de contribuições, doações, pouco público, ele fez um bom trabalho. E agora nós podemos ver, mesmo que agora, digamos, tarde demais para reconhecer o bom trabalho.
Mas é sempre bom manter a esperança. Eu realmente acredito que o Ganzeriger pode continuar em algum momento. Falando algumas curiosidades, agora vamos falar um pouco sobre a Mai Mai. A Mai Mai é uma queridinha do público. Todo mundo gosta da Mai Mai. Junto dela ser o alívio cômico da série. Ela era japonesa, mas agora se considera 100% holandesa. Junto dela tem uma irmã mais velha que está à procura dela. E ela nunca foi mostrada na série. Mas só tem algumas artes dela. A Coco, já dito, é minha personagem favorita. Mas já foi falado quase tudo sobre ela. A única coisa que eu quero falar é que ela faz parte de uma banda com 3 colegas dela. Que, se eu não me engano, é 60... correndo em 60 segundos, alguma coisa assim. Outra coisa, ela é bem forte, já mostrada em algumas cenas e algumas artes também. Agora eu só queria falar sobre as artes oficiais, que são bem legais e dão um carinho especial, dão uma caracterização legal para os personagens, dão uma profundidade. E existem jogos de Ganzeliger. Tem por volta de 4 ou 5 feitos por fãs, eu não sei. Também tem minigames no Roblox, mas a minha parte favorita são... Eu, por enquanto, assisti por volta de 3 delas, mas dá pra ver o carinho que os fãs têm pela série. E elas real me fizeram rir. Tem uma personagem que eu queria falar sendo a Ayana. Iria competir contra ela para que uma delas seja a representante da classe. Eu não sei, mas eu achei a ideia da personagem genial. No meu Redcon, a Ayana é uma personagem canônica. Nas minhas fanfic, é uma personagem canônica. Porque eu acho que com uma luva na série, entende? E outra que eu quero falar é só uma que eu achei bem engraçado. Que é uma animação, só que foi fã dublado aqui no Brasil. E em vez eles trocaram Holanda por catarinense e Japão por Nordeste. Eu achei genial. Bah, se liga nisso. Os piá lá da escola estão me chamando de falsa catarinense. Só os guri entendem. Os catarinenses frescaram comigo. E Mimi, ser catarinense não é sobre a cor do seu olho, seu cabelo, ou quantos aviões você precisa para cometer um ataque terrorista. Você realmente sabe o que é ser catarinense? O que é ser catarinense, tchê? Chimarrão! Então é isso, eu acho que eu falei tudo que tinha pra falar sobre a Ganzeliger. Espero que tenha gostado do vídeo, dá like, se inscreve no canal para mais vídeos. Eu sou o Shikabane e até a próxima.